pessoal, estamos aqui novamente juntos para darmos continuidade ao nosso assunto, né, da primeira parte de inventário extrajudicial e partilha de bens, né, na forma extrajudicial, e que nós no primeiro módulo, vamos dizer assim, no primeiro módulo nós conversamos sobre as prerrogativas da Lei 11.441 de 2007, que abriu a faculdade, a possibilidade de que os inventários e partilhas de bens tivessem a oportunidade de ser feito de maneira extrajudicial, né? Vimos que para que isso acontecesse, seria necessário atender alguns requisitos, né, desta lei, com algumas características, para que nós pudéssemos dispensar a parte judicial e fazer essa partilha de bens de uma forma bem mais séria. E ficamos de conversar nesse último módulo, nessa segunda parte, ficamos de conversar sobre o imposto, os impostos que vão incidir sobre essa partilha, sobre esse inventário. E os requisitos que levam a esses impostos serem atendidos pelos inventariantes, né, herdeiros e sucessores. Vamos lá começar? Nós vamos começar entendendo um pouco sobre a necessidade, tá, da aplicação desse imposto, que nós chamamos de imposto de transmissão de causa-mortes. Vou abrir um parêntese para a gente conversar, discutir, que existe o imposto intervivos, que é o que a gente chama de ITBI, Imposto de Transmissão Intervivos, e o imposto que nós chamamos de Imposto Causa Mortis, que é chamado de ITCND, Imposto de Transmissão Causa Mortis, e também de doação. Quando nós conversamos a respeito da transmissão de propriedade no nosso módulo de direito imobiliário, nós falamos sobre a forma de aquisição de propriedade sobre doação. E eu comentei com vocês sobre esse tipo de imposto. Só que esse imposto, o ITCND, tá? Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação, ele incide tanto nos casos de causa-mortes, que é no caso de inventário, divisão de partilha, como também na doação, tá? Só que tem uma peculiaridade. Aqui no nosso estado de Pernambuco, nós chamamos de ICD, Imposto Causa-Mortes e Doação. Simplificamos, mas não é isso? Mas é o mesmo imposto. Não está errado se você chamar ITCND ou chamar ICD. Nós, pernambucanos, resolvemos simplificar, mas trata-se do mesmo imposto. Vamos passar à parte do conceituamento deste imposto. Como é que a gente conceitua, tá? Ele é um imposto estadual, diferentemente do ITBI, que é um imposto do município. O ICD, ele é um imposto estadual, tá? Devido por toda pessoa física ou jurídica que receber bens, seja ele móveis, imóveis, direitos, herança, né, em decorrência de morte do proprietário
do bem móvel ou imóvel, ou como também no caso de uma doação. Então, esse imposto é um imposto que ele é estadual, ele é recolhido para o Estado, certo? E ele acontece, tá? Ele é um imposto que ele nasce de uma obrigação jurídica e que quais são elas? A partilha de bens deixado por falecido e no caso de doação, tá? É o surgimento deste imposto. Agora, uma particularidade que eu gostaria que vocês passar para vocês aqui no nosso bate-papo é que a competência, tá, de estabelecer as alíquotas deste imposto é de competência do Senado Federal, tá? O ICD compete ao Senado Federal estabelecer as alíquotas, os percentuais que vão incidir ou naquela doação onerosa, tá? Ou na partilha dos bens deixados pelo falecido, certo? Importante que eu separei para a gente conversar agora por meio da resolução de número 9 de 1992, tá? O Senado Federal, ele fixou uma alíquota de 8%, tá? Em cima desse tributo. É uma alíquota máxima. Ela vai variar até 8%. Ela não vai passar de 8%. E o que nós vamos conversar daqui para frente é qual a alíquota que vai se adequar ao caso concreto. Já sabemos que quem estabelece o valor dessa alíquota é o Senado Federal e que o percentual máximo corresponde a 8%, tá? Quando a transmissão é de bens imóveis, o ICD compete ao estado aonde está localizado o bem. Prestar bem atenção nesse detalhe, tá? Quando a transmissão do bem imóvel, tá? Quando a transmissão é de bem imóvel, compete, tá, ao Estado. Esse imposto é de competência do Estado ao qual está localizado o bem imóvel. Um exemplo, tá? Se um bem imóvel está localizado em Pernambuco, tá? Vamos supor, Boa Viagem, e tem sua propriedade transferida em virtude de uma sucessão causa-mortes, com relação a uma partilha de bens advinda de um inventário, certo? Não importa aonde for realizado o inventário ou arrolamento de bens, ou onde o estado aonde estava domiciliado, tá? O doador ou donatário ou falecido, tá? O ICD sempre vai permanecer no estado aonde está localizado o bem imóvel. Então, nesse exemplo que eu dei, o imóvel está localizado no estado de Pernambuco, no bairro de Boa Viagem, tá? Então, por se tratar de um bem imóvel, o imposto caberá e será recolhido para o estado de Pernambuco. A Secretaria da Fazenda Estadual
é o órgão responsável para a emissão e o recolhimento desse imposto em se tratando de bens imóveis. Agora, uma outra particularidade é quando a transmissão for decorrente de causa-mortes, também, né, de um inventário. Desculpa, gente, vou só pedir licença porque o meu ponto caiu aqui, um minutinho só. Senão eu não consigo, sem ele, fazer com que a minha voz chegue até vocês de uma forma adequada. Obrigada, tá? Bom, então vamos retornar. A segunda observação é: se a transmissão, tá, decorrente de uma sucessão de causa-mortes, tá, no inventário, partilha de bens, mas esses bens forem móveis, olha a diferença, bens móveis, o ICD, tá, o ICD, ele compete ao estado em que se processar o inventário ou arrolamento de bens. Vamos esclarecer isso bem direitinho. Vamos lá. Eu tenho uma partilha de bens por causa-mortes para ser realizada, tá? E ela é sobre bens imóveis. Todas as vezes em que a partilha de bens imóveis for realizada, o ICD ele é recolhido para o estado aonde está localizado o bem imóvel, tá bom? Independentemente de eu ter feito a minha escritura pública de inventário e partilha de bens, independentemente de eu ter feito ou no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, que a gente sabe que é feito no tabelionato de notas, independentemente o ICD, que é o imposto cabível, tá, nessa situação jurídica, vai ser recolhido, tá, para o estado de localização do imóvel. Mas, se os bens deixados pelo falecido ou os bens doados por uma pessoa, tá, de bens móveis, valores, títulos, direitos, esse, independentemente do local aonde estão esses bens móveis, o ICD vai ser recolhido ao estado aonde a escritura pública de inventário e partilha extrajudicial tiver sido realizado. Então, se eu estou tratando de bens móveis, valores, direitos, né, de bens móveis deixados por um falecido, e eu estou realizando a escritura pública de partilha desses bens no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, seja lá o estado que eu escolhi para fazer a lavratura dessa escritura, o ICD vai ser recolhido para aquele estado, ok? Se existirem dúvidas, vocês já têm o meu WhatsApp, mas eu não me canso de falar para vocês. 081 99612 9933. Passa um zap para mim que eu tiro e respondo direitinho as dúvidas para vocês, ok? Então vamos lá. Um outro ponto que nós vamos abordar é com relação a essas alíquotas, tá, do ICD,
que é o imposto devido à fazenda estadual. Quando a gente fala de ITBI, que é o Imposto de Transmissão entre Vivos, nós estamos falando da esfera municipal, tá? Então, o recolhimento vai para o município. E quando nós falamos de ICD, tá? O recolhimento vai para o Estado e o órgão responsável é a Fazenda Estadual, ok? As alíquotas do ICD são fixadas livremente pelos estados, respeitando o valor e limite máximo de 8%, ok? Ela é livre, essa alíquota é livre entre os estados, tá? Os estados têm autonomia para determinar essas alíquotas, com a ressalva de que elas não podem ser superiores a 8%. Por quê? Porque é uma determinação do Senado Federal, ok? Então, nós vamos conversar sobre essas alíquotas. Em Pernambuco, tá? Que é o nosso estado, né? Aos colegas que estão me assistindo e os acadêmicos também. Em Pernambuco, nos casos de transmissão causa-mortes, a alíquota será aquela vigente na data do óbito. Prestaram bem atenção? O nosso Estado tomou como prerrogativa de que a data do óbito é que vai determinar o valor da alíquota vigente naquele período que aconteceu o falecimento. Então, eu trouxe para demonstrar para vocês, como não tenho um quadro específico aqui para fazer a demonstração, mas depois eu posso colocar no vídeo essa tabelinha que eu vou explicar para vocês. Até 1982, nós tínhamos uma alíquota de ICD de 2%. De 1983 até 1996, o nosso Estado atribuiu ao Imposto Causa-Mortes a alíquota de 4%. No ano de 1997 até o ano 2000, foi criada, tá, pela Fazenda Estadual uma tabela progressiva dessas alíquotas, mas nunca ultrapassando o percentual de 8%, ok? E de 2000 em diante, de 2000 para cá, a alíquota de 5%, tá? Ocorre, pessoal, que eu quero deixar bem esclarecido e de relevância, que vocês prestem atenção, que é o seguinte, que a partir de 30 de setembro de 2015, tá, foi promulgada a Lei 15.601. E essa lei, ela dispõe sobre as alíquotas do ICD em Pernambuco, que passaram a ser regidas da seguinte forma. A lei, eu vou repetir, Lei 15.601, de 30 de setembro de 2015, ela é uma lei que dispõe sobre as alíquotas do ICD no estado de Pernambuco. Então, ela ficou da seguinte forma, ela tomou parâmetros, tá, determinados pelo governo e pela Fazenda Estadual, porque o governo, ele tem autonomia para poder determinar essas alíquotas, tanto que não fira, tá, o percentual máximo de 8%, que é um percentual determinado pelo Senado Federal.
Então ficou assim: até patrimônios, tá, que forem avaliados até R$200 mil, a alíquota aplicada é de 2% sobre o valor da avaliação total dos bens a serem partilhados. Acima de R$200 mil até R$300 mil, a alíquota correspondente é de 4%. Acima de R$300 mil até R$400 mil, a alíquota é de 6%. E acima de R$400 mil, valor total do patrimônio a ser inventariado, a alíquota pertinente é de 8%. Então vejam bem o que a gente está conversando agora. Caso o contribuinte não efetue o recolhimento do ICD após a notificação de lançamento, o que é essa notificação do lançamento? Em casos práticos, vamos falar de maneira prática, tá? Você contrata um avaliador, tá? Nesse caso não é um avaliador judicial, porque nós estamos tratando de inventário extrajudicial. Então você contrata um avaliador, ele vai avaliar cada um dos bens deixados pelo falecido e após a avaliação individual, tá? Nós temos o total do patrimônio a ser inventariado. Após esse total, para sabermos a alíquota a qual ele vai estar inserido, é essa tabelinha que eu conversei com vocês agora, tá? Que atinge o máximo de 8% se ele for avaliado em mais de R$400 mil, e ele pega a alíquota mínima de 2% se ele for avaliado em R$200 mil, certo? Até R$200 mil. Então, nesse caso que eu estava conversando com vocês, com relação ao que seria após esse lançamento, né, de notificação, tem-se o prazo de 30 dias para recolher esse imposto. Essa notificação é o seguinte: você dá a entrada, o advogado, o colega que estiver acompanhando o inventário, ele, após a avaliação que é apresentada por um avaliador particular, ele se dirige à Secretaria da Fazenda Estadual com esta avaliação, preenche os formulários necessários de requisitos que a Fazenda Estadual tem e ele aguarda a expedição da guia de pagamento do ICD, tá? Quando essa guia ela é liberada, certo? Tem-se o prazo de 30 dias para efetuar o pagamento do valor, tá, que foi atribuído àquele montante de bens avaliados. Qual é o problema? O que é que ocorre? Qual seria a punição de passar desses 30 dias? O valor que está naquela guia para pagamento, ela vai ser inserida de multa, tá? No valor de 5%, e ainda corre o risco, tá? De este crédito ser incluso na dívida ativa do Estado. Então, as penalidades posterior ao valor máximo de dias, que são 30 dias, para que se efetue o pagamento do ICD, seria multa de 5%, tá? E inscrição na dívida ativa estadual, tá?
A forma prática, pessoal, é muito simples. É pegar a avaliação de todos os bens, juntar essa avaliação, se dirigir à Fazenda Estadual, preencher os formulários que são requisitos e aguardar a expedição da guia para pagamento. Até porque esta guia de pagamento do ICD é um documento necessário para que ocorra a lavratura de escritura de inventário e partilha extrajudicial, correto? Então, o que é que eu posso mais conversar com vocês a respeito dessa nossa escritura de inventário, tá? E partilha de bens extrajudiciais? É o registro, pessoal. Nós vamos agora conversar sobre o registro desse instrumento. Por quê? Porque a gente sabe que é um instrumento lavrado no tabelionato de notas, tá? Na presença do oficial do cartório, na presença do advogado, dos seus herdeiros e sucessores, mas que eles não necessitam da homologação do juiz, da homologação judicial, mas necessita de uma coisa super importante. Para que ele tenha a validade jurídica do instrumento, é necessário o registro. E como é que isso se procede? Nós vamos ver agora. O registro, após todas as formalidades cumpridas, disposta na Lei 11.441 de 2007, tem-se a expedição da escritura pública de inventário e partilha de bens, tá? Que é, como eu disse, não depende da homologação do juiz. O que é que nós devemos fazer mediante esse instrumento público? Devemos levar a esta escritura ao cartório de registro imobiliário, tá? Aí você vai me perguntar, mas por que, Diva, nós vamos levar a escritura ao cartório de registro imobiliário? Porque na maioria dos inventários e das partilhas de bens, nós estamos tratando de bens imóveis. E aí nós recaímos naquele nosso primeiro encontro que falamos sobre direito imobiliário, propriedade. A propriedade, ela só se concretiza mediante o registro imobiliário. E aí você me pergunta, sim, mas eu não estou adquirindo propriedade, eu não fiz compra e venda. Tá adquirindo sim, meus queridos. Vocês estão adquiridos a partir de uma herança, tá? O imóvel não pode continuar no nome do espólio, no nome do falecido, porque houve uma partilha amigável. E a quem coube aquele imóvel, ele tem que fazer a transferência da propriedade. Então, à medida em que foi feita a partilha, cada um dos herdeiros que herdaram bens imóveis, eles vão ter que se dirigir à circunscrição, o cartório imobiliário da circunscrição do imóvel. Vou dar um exemplo: imóveis localizados no bairro de Boa Viagem. Eles vão ser registrados, essa troca de propriedade, tá? A escritura pública de inventário e partilha dos bens, que são da circunscrição de Boa Viagem. Essa troca de propriedade vai ser realizada no primeiro cartório de registro imobiliário, tá certo? Se o imóvel tiver
na circunscrição de Olinda. Então, esse imóvel, ele vai ser registrada a nova propriedade no Cartório Geral de Registro Imobiliário de Olinda. Mas é necessário que, para a conclusão desse negócio jurídico, desse instrumento jurídico de partilhas de bens, é necessário você levar esse instrumento ao cartório de registro imobiliário, tá? Assim como se estivéssemos falando de inventário judicial, quando saísse a sentença, nós levaríamos a sentença que, junto ao formal de partilha, teria que ser registrado da mesma forma no cartório de registro de imóveis, se assim tivéssemos na partilha bens imóveis, ok? Para que ocorresse a transferência da propriedade em nome dos herdeiros. Uma outra situação é que, além do registro imobiliário, deverá haver algumas averbações em alguns órgãos públicos, como, por exemplo, a Prefeitura Municipal. Por que a Prefeitura Municipal? Porque a Prefeitura é o órgão responsável pelo IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. Você também precisa mudar a propriedade no seu IPTU. O espólio não é mais dono do imóvel. O dono do imóvel passa a ser o herdeiro. Então, após o registro, ok? Lembrem bem disso aí. O primeiro passo é, assim que a escritura pública de inventário e partilha extrajudicial for assinada pelos herdeiros, pelos advogados, pelo oficial tabelião do cartório e foi emitida o documento, a escritura pública, e entregue aos herdeiros, de imediato, o primeiro local a se dirigir é o cartório de registro imobiliário da circunscrição daquele imóvel, ok? Feito isso, quando concluído o registro imobiliário, vai se fazer algumas averbações, entre elas na prefeitura do município. Para quê? Para que seja trocada a propriedade no IPTU, tá? Para que o imposto predial territorial urbano, ele passe a estar no nome do herdeiro, tá? Ele sai o espólio, que é o antigo proprietário, e entra o herdeiro para responder sobre esse imposto, sobre esse tributo. Mesmo que a averbação não seja realizada pelo herdeiro, cabe a ele toda a responsabilidade de débitos que venham a existir, não mais sobre o espólio, tá? O antigo proprietário. Por quê? Porque existe um instrumento público que na partilha determinou que aquele imóvel passa a ser do herdeiro Tício, vamos dizer, e que o outro patrimônio, o outro imóvel passa a ser de Melvio. Então, Tício e Melvio, eles vão ter que, após o registro, se dirigir à prefeitura do seu município, do município onde está localizado o imóvel, e apresentar a escritura de partilha devidamente registrada para que seja feita a averbação do nome do proprietário no IPTU,
certo? Um outro ponto, ai gente, licença, que eu estou falando muito e a garganta está seca. Obrigada. Uma outra situação que eu quero expor para vocês é, se o imóvel, a gente já conversou, vocês vão lembrar que a gente já conversou sobre isso. Se o imóvel ele for edificado em terreno, que parte deste terreno seja do patrimônio da União, que a gente viu quando em propriedade e a gente fosse fazer a transferência de propriedade, caso o imóvel tivesse parte do terreno pertencente ao patrimônio da União, nós teríamos que recolher um imposto chamado de laudêmio, né? Lembra-se disso no módulo de propriedade? Bom, não muito diferente daqui quando se trata de apresentar e fazer a transferência dos bens para os herdeiros. Se, porventura, alguns desses bens que foram inventariados, que foram partilhados, eles tiverem parte do terreno pertencente ao patrimônio da União, essa escritura de inventário e partilha de bens extrajudicial devidamente registrada no cartório de imóveis, elas também têm que ser averbada no patrimônio da União. Por quê? Porque precisa se comunicar ao patrimônio da União que houve uma transferência de propriedade através de herança, através de uma escritura pública de inventário e partilha de bens extrajudicial, ok? E o prazo, então assim, recapitulando, né? Eu estava justamente falando com relação a quando o imóvel ele era pertencente à Marinha, parte dele ao patrimônio da União, então teria que também fazer esta averbação do patrimônio da União. Por quê? Porque se no prazo de 30 dias após o registro você não realizar essa transferência de propriedade, isso vai incidir em multa de 0,5% ao ano e inscrição na dívida ativa da União, ok? Então, dando seguimento, caso o bem inventariado seja quantia, né, retida em banco, ou bens retidos em cofres, normalmente joias, pertences, coisas de valores, né? O herdeiro ele poderá se dirigir ao banco, à instituição financeira, a qual encontra-se esse patrimônio, munido dos seus documentos pessoais e a escritura de inventário e partilha de bens extrajudiciais apresentar para poder, assim, ter direito ao bem que lhe foi conferido. Com relação a bens móveis, que no caso de inventário, normalmente estamos falando de automóveis, neste caso, nós nos dirigimos ao Detran, munidos também da escritura pública de partilha devidamente registrada, para poder fazer a transferência de propriedade do veículo. Uma outra situação é no caso em que o objeto da partilha se trata de direitos autorais. Em se tratando de direitos autorais, os mesmos devem ser regulados e registrados no cartório de registro público. Então, nós temos que nos dirigir também com a escritura pública de partilha no cartório de registro público para poder fazer a transferência, tá? A alteração da transferência de propriedade daqueles direitos autorais.
Então, pessoal, o que a gente percebe e o que eu queria deixar bem claro para vocês é que o instrumento legal, tá? Esse instrumento legal é a escritura pública de inventário e partilha dos bens. Esse instrumento ele substitui por vias extrajudiciais, tá? A sentença proferida pelo juiz no caso de um inventário que se processa através das vias judiciais, tá? Esclarecer mais um ponto de que o oficial do cartório, o tabelião do cartório, ele apenas age, tá? Como um mediador, ele age como um fiscal dos documentos, das características, tá? Que estão inseridas na Lei 11.441 de 2007. Não devemos nunca confundir a atuação do oficial do cartório com a atuação do juiz. Para nós, operadores do direito, eu, particularmente, falando por mim, eu me dirijo ao cartório, no tabelionato de notas, já com a documentação, a partilha e muitas vezes com o ICD, que é o Imposto Causa-Mortes, que é recolhido pela Fazenda Estadual. Eu muitas vezes, nos meus processos com os meus clientes, eu já levo esse imposto pago. Para quê? Para acelerar ainda mais o processo de conclusão da escritura, porque nós vamos ter um caminho a percorrer posteriormente à assinatura, à lavratura da escritura, assinada pelos herdeiros, assinada pelo advogado ou advogados que acompanham o processo e pelo tabelião oficial do cartório de notas. Então, posteriormente a isso, nós vamos ter todo o processo de registro, tá? De averbações, averbação na prefeitura por conta do IPTU, a mudança de proprietário. Nós vamos ter, caso o imóvel tenha parte do patrimônio da União, nós vamos ter que fazer também esta averbação, é necessário. Então, eu, como operadora do direito, eu já faço todo o processo, eu já levo todas as ferramentas para que seja procedido a formalidade, de maneira formal, o instrumento que vai dar legalidade àquela partilha daqueles bens, certo? Então, para finalizarmos o nosso bate-papo, né, o interessante, essa síntese que eu vou fazer rapidamente aqui com vocês, é que o objetivo dessa Lei 11.441 de 2007, ela veio e trouxe essa possibilidade de se fazer a partilha de bens, o inventário, extrajudicialmente, para acelerar, ser uma forma mais célere dessa situação jurídica, desafogar o judiciário, tá? Porque antes as varas de sucessões elas viviam abarrotadas de processos, né? De 2007 para cá houve essa prerrogativa que muito facilitou o poder judiciário, tá? Possibilitando essa tramitação fora do juízo, ok? E lembrar mais ainda a vocês que o fato
fato de, no processo judicial de partilha de bens, existir a sentença, tá, proferida por um juiz, também não exime de que esta sentença, esse formal de partilha, ele também não tenha que ser registrado no cartório de registro de imóveis. Se existirem bens móveis, também tem que ir ao DETRAN para fazer a transferência de propriedade dos veículos, tá certo? No caso da prefeitura, segue o mesmo procedimento do inventário extrajudicial, com a única diferença que ao invés de termos uma sentença proferida pelo juiz, nós vamos ter um instrumento público de escritura, de inventário e partilhas de bens, tá? Outorgado pelos herdeiros, advogados e pela autoridade que tem fé pública, que é justamente o oficial, o tabelião do cartório, o qual está sendo feito o negócio jurídico. Ok, pessoal? Com isso, nós encerramos, tá? Esse nosso bate-papo sobre o inventário extrajudicial e divisão de partilhas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto que eu trouxe para vocês, tá? E dizer que o nosso próximo assunto vai ser um assunto muito interessante, um assunto que vai mexer muito tanto com a área acadêmica como os meus colegas também de profissão, mas eu vou deixar em suspense, vou deixar na surpresa para que vocês tenham a curiosidade de entrar no meu canal, deixar o like de vocês e também repetir que qualquer dúvida que vocês venham a ter em relação não só a esse assunto, tá? Que nós estamos encerrando hoje, mas assuntos anteriores, que vocês entrem em contato comigo pelo meu WhatsApp 81 99612 9933, que eu terei o maior prazer em tirar as dúvidas de vocês, tá? Gente, muito obrigada, até a próxima, uma boa tarde, um beijo no coração.